Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do Senhor estejam com você. Hoje é o primeiro domingo do tempo da Quaresma, esse tempo abençoado, esse tempo que é um presente para todos nós, para que nós possamos nos preparar para a grande festa do cristianismo, que é a Páscoa do Senhor. Nós dizemos e chamamos a festa das festas, a celebração das celebrações. E nós queremos então, nesse dia, nesse tempo, de Quaresma, tempo de conversão, tempo de mudança de vida, de reflexão, de propósito e de decisão de buscarmos uma vida nova, transformada, para estarmos mais próximos de Deus, na presença do Senhor. A Quaresma é como que um grande retiro em que nós nos preparamos durante esses 40 dias para celebrarmos a nossa Páscoa, a Páscoa do Senhor Jesus, que levou consigo os nossos pecados, que ressuscita para que cada um de nós também ressuscitemos. Então nós vamos escutar a palavra desse dia, desse domingo, que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 4, nos versículos de 1 a 11. Mateus 4, de 1 a 11. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e depois teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O demônio transportou-o à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse: Se és o Filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito: Ele deu a seus anjos ordens a teu respeito, proteger-te-ão com as mãos, com cuidado para não machucares os teus pés em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. O demônio transportou-o uma vez mais a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe: Dar-te-ei tudo isto, se, prostrando-te diante de mim, me adorares. Respondeu-lhe Jesus: Para trás, Satanás, pois está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Em seguida, o demônio o deixou e os anjos aproximaram-se dele para servi-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o tema central deste domingo é as tentações. Na primeira leitura da missa que nós vamos participar nesse dia, ou já participamos, nesse dia, vai nos mostrar a primeira tentação, para mostrar também que a tentação e o tentador já existem desde o começo do mundo. E aqui, no Antigo Testamento, a tentação que levou ao pecado original, que levou à necessidade de haver
um Salvador, de ser encaminhado, enviado para o mundo, um Salvador. Então, veja que Adão era uma criatura de Deus. Adão e Eva eram criaturas de Deus. E Deus havia criado e entregado tudo a eles para que eles administrassem, cuidassem, se deliciassem de tudo aquilo que Deus havia preparado. Afinal, colocou-os no paraíso e Deus só lhes deu uma recomendação, qual seja, de não comerem o fruto da árvore que estava no centro do jardim do Éden. E o inimigo de Deus, que é ardiloso, né, em forma de serpente, chegou para eles e disse: é verdade que Deus proibiu vocês de comer a fruta toda, de comer todas as frutas? Não, somente daquela. Ah, sabe por quê que ele fez isso? Porque se vocês comerem daquele fruto, vocês também se tornarão deuses. Quer dizer, eles seriam concorrentes do Altíssimo. E aquilo despertou neles, então, aquele desejo de serem Deus. E o demônio, astuto como é, ardiloso como é, como dizia o padre Jonas, ele procurou as brechas e ali ele conseguiu vencê-los. Eles comeram o fruto e caíram na tentação, pecaram e marcou a humanidade para sempre com o pecado original. Irmãos, o evangelho que nós ouvimos nos relata a tentação sofrida por Jesus Cristo, que estava no deserto. Jesus pena havia sido batizado e foi conduzido ao deserto, onde ficaria por 40 dias e 40 noites. E estava como que num retiro, cheio do Espírito Santo, preparando-se para a sua missão, que era a salvação de toda a humanidade, a mim e a você. Jesus, então, permaneceu aqueles 40 dias em silêncio, em oração, em jejum, renegando os apetites da carne que trazia em si como homem, não é? Ele renunciou, renegou, e ele jejuando, purificando-se e abrindo-se ao Espírito Santo, colocando-se sob a obediência e o poder do Pai. O demônio, que é ardiloso, ele fica procurando as brechas e os meios para tomar para si aqueles que são de Deus. Como fez com Adão e Eva, quis fazer com Jesus. Mas Jesus não era criatura. Jesus é o Filho de Deus. O que o ardiloso conseguiu com Adão, não conseguiu com Jesus. Jesus ficou sem comer. Será que ele estava com fome? Sim, ele estava com fome. Por isso, o encardido se aproxima dele, olha bem a tentação ali, mais uma vez, o ato ardil do inimigo. Quis testá-lo. Quem está com fome faz qualquer coisa para comer. Até nos dias de hoje, muitas pessoas até roubam, furtam para poder se alimentar. E então desafia Jesus: se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pães, e assim você vai matar a sua fome. Jesus desmonta o inimigo dizendo: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E depois o inimigo volta a dizer para ele, né, subindo na torre mais alta do templo da cidade santa de Jerusalém, então ele fala para ele, leva ele lá em cima e fala: se
És o Filho de Deus. Olha, mais uma vez testando ele. Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Está citando aqui o Salmo 90. O inimigo conhece a palavra, ele só não obedece. Jesus dá outra cepada nele. Não tentarás o Senhor teu Deus. E por fim, o encardido leva Jesus a um monte muito alto, do qual havia possibilidade de ver todos os reinos do mundo. E mostrou a Jesus e disse para ele: olha, todos esses reinos serão teus. Basta apenas uma coisa, você se prostrar e me adorar. Jesus então disse para ele: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirá. E em seguida então o demônio desistiu. Ele se retirou e os anjos aproximaram-se de Jesus para servi-lo. Meu irmão, minha irmã, quantas tentações nós sofremos nos nossos dias. Quantos desafios nos são feitos e muitas vezes nós cedemos. As comparações que são feitas. Ah, porque fulano de tal fez isso, porque você não pode fazer. Fulano de tal que nem acredita em Deus, tem isso, tem aquilo, a vida dele é uma maravilha. Olha você, como é que está aí, está na igreja todos os dias. Ah, se fosse eu de você, largava isso de mão. Você não bebe, você não fuma, você não faz isso, não faz aquilo. O negócio é se divertir, não é? O negócio é... Não, meu irmão, sabe por que nós precisamos também resistir? Primeira coisa, nós estarmos em comunhão com Deus, estarmos em oração, que é isso que a Quaresma nos ensina a refletir, estarmos em oração, estarmos em meditação, jejuarmos, fazermos penitência, fazermos atos de caridade, acolher aqueles que estão à nossa volta. É isso que nós somos chamados a fazer, meu irmão. Dizer não ao inimigo de Deus, porque nós também fomos batizados e temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós não somos mais apenas criaturas, nós somos filhos de Deus. Se somos filhos, vai dizer São Paulo, somos herdeiros. Por isso, permaneçamos firmes. Levemos a sério esse tempo maravilhoso que o Senhor nos concedeu para nos prepararmos, para dizermos não ao mal, para fecharmos as brechas da nossa vida, para não deixar o pecado entrar, para que as nossas vontades carnais não sejam realizadas, mas que o Espírito Santo preencha todo o nosso ser. Vivamos esse tempo, diferenciemos o tempo comum do tempo da Quaresma. Não que o tempo comum não é tempo de conversão, todos os dias é tempo de conversão, mas esse tempo, por excelência, é um tempo de nós buscarmos mudança de vida. Que as tentações caiam por terra, que nós as derrubemos com o poder da oração, com o jejum, com a Eucaristia. É isso que precisamos. Jesus derrotou o inimigo com as palavras, né? Trechos tirados da Bíblia, aqui ele derrotou o inimigo. Todas as pretensões do diabo foram derrotadas e nós também podemos, porque a palavra de Deus está em nossas mãos. A Eucaristia nós recebemos a cada celebração. E Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Salve Maria e viva Cristo Rei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.